Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como está a sua mente, como ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Olha só, para a gente iniciar, eu gosto de pegar algumas definições. Eu encontrei no dicionário da Oxford, mente significa, é uma parte incorpórea, ou seja, que não tem corpo, né? Não dá para a gente tocar. Ou uma parte inteligente, ou uma parte sensível do ser humano, espírito, pensamento e entendimento. Eu quero que você guarde essa palavra pensamento, porque quando nós falamos sobre a nossa mente, nós não podemos esquecer dos pensamentos, porque são eles que estão ali, digamos assim, se movimentando, né, na nossa mente, né, ditando o que a gente vai fazer, enfim. Para a gente começar, eu quero iniciar com uma leitura que está lá em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 27. A gente precisa iniciar pelo plano inicial de Deus para entender o que Deus quer falar para nós sobre essa palavra, né, esse tema, como está a nossa mente. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Olha só essa palavra que tem aqui. Deus, ele falou assim, né? Vamos criar o ser humano à nossa imagem. E ele fala um verbo que é dominar. Dominará sobre as coisas. Então, quando Deus nos criou, lá no princípio, a gente precisa olhar para Gênesis. Por isso que é tão importante a gente iniciar a leitura ali, né, como o Willam me falou no podcast anterior, a gente iniciar os 4 capítulos ali iniciais de Gênesis, para a gente entender a vontade inicial de Deus para nossas vidas. E olha só, ele disse, dominará. Então Deus, ele nos fez para dominar, para governar. Deus, ele não criou o ser humano para viver vítima das situações, para viver chorando, para viver triste, para viver... Enfim, Deus nos criou para governarmos. Deus nos criou para dominarmos. Então, essa foi a ideia original de Deus sobre as nossas vidas. Aqui está a vontade do Senhor para a humanidade, que a gente governe. Mas vamos lá, que depois disso aí, a maioria das pessoas conhece, a gente só não lê muito, mas aqui eu trouxe os versículos para a gente ler juntos. Em Gênesis, no capítulo 3, do verso 8 ao 12, nós temos aquela parte do pecado, né? Aqui eu nomeei assim como a mente contaminada pelo pecado. Vamos ler juntos. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Olha só, nessa parte aqui de Gênesis, nós podemos observar que a mente do homem, ela já não está mais nessa que eu falei de Gênesis do capítulo 1. Você vê que a mente não é mais a mesma, porque quando Deus criou o homem, ele criou para dominar. Mas o que acontece? Quando a desobediência acontece, quando o pecado entra no mundo, né, quando eles desobedecem, porque aí se você for ler Gênesis, você vai ver o que acontece, qual é a primeira sensação, qual é o primeiro sentimento que Adão tem. Ele diz: tive medo, pois eu estava nu. Então você consegue perceber que o homem aqui, ele já perde todas as características da ideia inicial de Deus para a sua vida. Então o homem passa
ali ele sai, né, de dominante, ele sai da comunhão de Deus, ele sai de todo o plano perfeito e vontade do Senhor para nu, envergonhado, né, se sentindo sujo. Então, você consegue perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas algo aconteceu para que o mal entrasse no mundo. Algo aconteceu para que as coisas começassem a ser contaminadas. Então, por que eu quero trazer isso aqui? Para a gente entender, a gente vai falar sobre a mente. E quando a gente fala sobre a nossa mente, a gente precisa ter um entendimento que a gente precisa proteger a nossa mente. Porque se não protegemos a nossa mente, ela pode ser contaminada. Porque há um perigo iminente. Eu sempre falo aqui no podcast que nós vivemos num mundo onde a maldade é nítida. Ela é nítida. Sendo você cristão, sendo você não cristão. A maldade, ela é nítida aos nossos olhos. Então, nós precisamos guardar a nossa mente. Olha só, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, diz o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Efésios é um excelente livro para você ler. Olhe só o que esse verso nos diz. Débora, então, Deus ele criou o mundo, né? Criou o homem, criou a mulher em sua vontade perfeita para dominar, tudo perfeito, mas houve essa desobediência. A mente do homem foi contaminada. Então, como é que eu posso fazer agora? Né? Se no mundo existe essa maldade, se no mundo existe esse pecado, o que eu posso fazer? Então, esse verso aqui em Efésios 1:13, ele traz essa revelação para a gente. Por quê? Ele diz o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quem são as boas novas? Jesus Cristo. Não tem como você falar do Evangelho e você não falar de Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, que veio, morreu por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Essa é a boa nova. Essas são as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Ou seja, para que a nossa mente agora seja uma mente renovada, para que seja uma mente diferente. Débora, eu quero viver essa transformação na minha vida. Você quer? Então, o primeiro passo é você receber Cristo, é você receber Jesus, receber com o entendimento do que Ele fez por você, o entendimento de que você se arrepende agora da sua velha vida e agora recebe uma nova vida nele, porque Cristo é vida, Cristo é a nossa vida eterna. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do 14 ao 16, diz assim, ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que acontece? O que essa passagem aqui está nos dizendo? Que quando você recebe Jesus, então quando você recebe Jesus e você declara isso, sabe, de verdade, porque o Senhor sabe, Ele sonda o seu coração. Quando você recebe Jesus, a partir desse momento que você recebe de todo o seu coração, entendendo, o Espírito Santo vai habitar em você. Esse é o primeiro passo para a gente começar a experimentar uma mente em Cristo. Como está a sua mente? Sabe? E eu lembro muito bem que quando eu não estava em Cristo, eu via o mundo de uma forma. E hoje eu vejo, digamos assim, com os óculos do Espírito Santo. Sabe? Hoje eu vejo o mundo com o ângulo de Deus. Hoje eu vejo o mundo com... Débora, como é que você vê com o ângulo de Deus?
Porque cada vez que eu absorvo a palavra de Deus, eu começo a entender, porque com o conhecimento da palavra, você começa a pensar, a ver as coisas como Deus vê. Então, muitas vezes, como é que está a sua mente? Muitas vezes a sua mente, ela está longe de Deus, longe da voz de Deus, longe da palavra dele. Então, você vai continuar pensando da sua forma. Você vai continuar pensando se você, por exemplo, você se converteu com 25 anos de idade. Então, a partir desse momento que você se converte, a partir daqui é necessário que você comece a ser enxertado com a palavra de Deus. Comece a se alimentar, sabe, com apetite, buscar de fato, porque foram 25 anos sem ouvir a palavra, foram 25 anos ouvindo o que o mundo estava te dizendo, o que era felicidade, o que era propósito. Então, como está a sua mente? Sua mente é uma mente renovada? Débora, eu não sou cristão, eu não recebi Jesus. Pronto, você pode receber Jesus agora. Assistindo esse podcast, onde você estiver, você pode receber Jesus. E pela fé, você recebe o Espírito Santo de Deus. E aí, esse é o ponto de partida de um cristão. Então, no meu passado, eu via as coisas, né? Antes de receber Jesus na minha vida, eu via o mundo de uma forma e hoje eu vejo mediante a visão de Deus. Como é que você vê mediante a visão de Deus? A partir do momento que você começa a absorver a palavra de Deus, sabe? E olha só esse versículo poderoso que está lá em Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente encontra muito nas redes sociais, né? A perfeita vontade de Deus. Eu quero alcançar a perfeita vontade de Deus, eu quero estar nesse lugar. Mas olha só, antes de você comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a palavra está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos mudar. Ai, Débora, então eu quero mudar. Eu quero ter uma mente transformada. Eu quero ter a mente de Cristo, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios. Eu quero ter a mente de Cristo. O que eu faço? Você vai buscar a palavra de Deus. Porque quanto mais você se expõe a essa palavra, quanto mais você busca, e olha bem, hoje em dia, o que é de distração no mundo, são diversas distrações que nós vemos no nosso dia a dia. Então, se a gente não tiver o cuidado, nós seremos levados. Sabe, seremos levados pelo que estão dizendo, pelo que as pessoas estão fazendo. O que está te guiando? Quem é que está falando? O que estão dizendo e você está sendo levado por essas teorias? Porque muitas vezes a gente, né, nasce num ambiente e nós vivemos num ambiente que a gente nasce, tem a televisão, né, que é uma grande influência em nossas vidas, com tudo que está ali, seja os desenhos, as novelas, né, agora nós temos as séries, nós temos também as redes sociais, que é o número 1 em nos influenciar. Então, estamos ouvindo todas essas coisas. Pegamos nosso celular, vemos notícias, nós escutamos nossos amigos, nossos parentes, nós lemos os livros. O que a gente está colocando para dentro de nós? Se de fato eu quero ter uma mente renovada em Cristo, o que é que eu estou absorvendo? Porque eu chamo todas essas coisas de distrações, porque eram distrações na minha vida. Antes de eu dormir, eu pegava meu celular e eu ia ver o que todo mundo estava fazendo. Eu ia dormir e às vezes eu passava horas ali vendo o que as pessoas estavam fazendo. Gente, a vida é muito preciosa. Não é que você não vai ver o que o seu amigo, né, sua melhor amiga ou um familiar está fazendo. Não estou dizendo que isso é errado. Mas você viver se alimentando disso, ei, como está a sua mente? E quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta que nos leva a refletir sobre o que estamos colocando para dentro de nossas mentes.
O que tem sido os nossos pensamentos? Se queremos viver e desfrutar de ter uma mente em Cristo, de viver a palavra de Deus, nós precisamos avaliar o que estamos fazendo, avaliar o que estamos absorvendo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu gosto de brincar, nós temos duas portas, né? Eu tenho aqui duas orelhas, então eu tenho duas portas. E não só os ouvidos, mas também o que a gente vê são as portas de entrada para as informações que nós vamos absorver, colocar na nossa mente, porque a gente vai ficar pensando naquilo. Né? Por exemplo, se você tem um trabalho e você precisa entregar um projeto, aquilo ali vai ocupar o teu pensamento, porque é algo que você faz, é o ambiente onde você está inserido, entende? Então, às vezes, fica no automático o que a gente está absorvendo durante o dia. Estamos absorvendo tantas coisas e queremos ter fé, mas a fé vem pela palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que nós vamos gerar fé. É decidindo, porque isso é uma decisão nossa, gente. É uma decisão nossa, porque Deus, Ele já deixou a palavra dEle. Olha isso aqui. Deus já deixou a palavra dEle. Aqui estão todas as riquezas de Deus para as nossas vidas. Então, se está aqui, está tudo aqui. A gente só precisa o quê? Tomar posse, né? Receber. Mas como é que eu vou receber? Lendo, buscando, entendendo. Porque Deus já deixou pronto para você. Para que você tenha uma mente renovada, a decisão é sua. É o livre-arbítrio, sabe? Você é livre para escolher quando você acorda o que você vai fazer no seu dia. O que você vai fazer nas suas horas vagas. Então, se você decide se alimentar da palavra de Deus, se você decide absorver a voz de Deus para a sua vida, você vai estar cada dia renovando a sua mente para que você tenha a mente de Cristo, sabe? Quando eu olho para a Débora de 2 anos atrás e para a Débora hoje, porque eu decidi me alimentar da palavra diariamente, sabe? Eu faço esse esforço de acordei, tomei café, ok, almocei, jantei, e o Espírito está como? Será que eu alimentei o meu Espírito com a palavra? Para que a fé esteja acesa dentro de mim. Para a fé estar acesa dentro de você, você precisa ler a palavra de Deus. Você não pode negociar isso. Porque se você negocia a palavra de Deus, você negocia a sua fé, você negocia a força que Deus tem para a sua vida. E aí, claro, é uma decisão sua. Mas eu estou aqui em amor, falando da palavra, falando daquilo que eu gostaria de ter escutado na época que eu estava ali, frustrada, sem fé, sem esperança, sem amor. Então eu falo porque eu gostaria que tivessem me dito isso. E se você está com a sua mente sendo ocupada por pensamentos negativos, hoje eu te falo, começa a colocar na sua mente, sabe, começa a absorver através do que você está vendo, através do que você está ouvindo, a palavra que vai mudar a sua vida. Quando eu falo aqui, eu não falo brincando, gente, essa palavra ela mudou e continua mudando a minha vida. Ela é a luz que me guia, ela é o caminho, sabe? E não mudou só a minha vida, não, mudou e está mudando a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. Olha só, exatamente o que eu ia falar agora. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha só essa parte. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. Somente a palavra de Deus, ela vai trazer luz na sua mente, sabe? Você pode
buscar em diversos lugares, diversos tipos de conhecimento que existe no mundo, teorias, sabedoria humana, mas somente a palavra de Deus, escrita por homens, inspiradas por Deus, a palavra de Deus, poderosa. Esta palavra, ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Então, olha só, a palavra de Deus, gente, ela vai renovando a nossa mente e ajustando a nossa vida, curando a nossa alma, sabe? Curando feridas emocionais, seja o que for, porque a palavra, ela é de Deus e Deus é bom e Deus é cura. Então, quando a gente se expõe à palavra do Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu acho incrível porque diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, se a gente vê qualquer frase que seja feita, uma frase que o homem fez, aquela frase é uma frase. São palavras, é uma ideia, é um pensamento humano. Mas a palavra de Deus é viva. Ei, a palavra de Deus é viva, ela não é morta, ela tem vida. E ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide, gente, a nossa alma e o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita e quanto mais a gente se expõe a ela, mais a gente usufrui, mais a gente entende o que Deus quer para as nossas vidas. Porque a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, nós só teremos acesso a esse lugar, sabe? A essa vontade do Senhor, quando a gente entender o que Ele está dizendo. Muitas vezes acontecem tantas coisas em nossas vidas e a gente quer dizer assim, Deus sabe de tudo, sabe? Deus está no controle, mas assim a gente esquece da nossa responsabilidade. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vivia assim, eu vivia exatamente assim. Eu simplesmente vivia a minha vida, eu não lia a palavra, eu não me atentava a ler, a meditar e praticar, né? Porque não adianta só ler, você tem que praticar também. Então eu não me atentava nisso. O que acontecia? As coisas iam dando errado e eu dizia, Deus, como é que pode isso? Como é que Deus permite isso na minha vida? Sabe, eu acho que Deus olhava assim para mim, minha filha, vá ler a minha palavra, sabe? Você precisa entender a minha vontade. E o Senhor, Ele é misericordioso com a gente. E eu falo porque essa palavra, a palavra de Deus, salvou a minha vida. Mas ela salvou a partir do momento que eu decidi buscá-la. Que eu decidi renovar a minha mente, porque os meus pensamentos, a minha mente naquela época, estava só negatividade. Sabe, não vai dar certo, você não nasceu para prosperar, você é incapaz, sabe? Muitas vezes pensamentos de vitimismo. Ei, Deus não chamou você para ser vítima das circunstâncias. Deus não chamou você para viver de cabeça baixa, não. As circunstâncias, elas existem. Ou as circunstâncias vão matar a gente, ou a gente vai matar as circunstâncias. Então, alguém vai precisar se levantar. Então, se os problemas eles ficam maiores e a gente não consegue vencê-los, nós precisamos avaliar. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Ei, Deus é pai? Qual é o pai que quer ver o filho sofrendo, doente, mal? Deus é bom. Ele é tão bom, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão perdoador, que Ele enviou o seu Filho. Não existe prova maior do que essa. De você enviar, Deus enviou o seu Filho para todo aquele, para todo. Não foi só para um grupo seletivo, não. Que o mundo que faz isso, divide todo mundo em grupo. Deus enviou o seu Filho para todo aquele que crê. Então, se você, pela fé, entende isso, é pela fé, gente, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você entende pela fé que Deus, Ele te amou de uma forma imensurável,
E você entende esse amor, e você entende que Ele, ao enviar o seu Filho, Ele abriu o caminho, rasgou o véu, e hoje nós temos acesso a Deus, nós temos acesso para conversar, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vive dentro de nós, a partir do momento que recebemos Jesus. E Ele nos ajuda em tudo, Ele é em tudo, sabe? Ao acordar, você fala, bom dia, Pai. Vamos fazer o que hoje? Sabe, você tem um Pai com você. Você sai da sua casa, você tem convicção que o Salmo 91, ele está estabelecido na sua vida, porque ele acampa anjos à nossa volta. Então, às vezes a gente fala assim, ai não, o Senhor me protege. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo e era noite, era uma rua esquisita. E eu estava dirigindo e eu, Jesus me protege. Mas eu ia com uma velocidade tão grande e na hora o Espírito Santo falou para mim, se você crê, se você tem fé que eu te protejo, por que você está acelerando? Sabe, a gente precisa reconhecer o nosso comportamento, parar de culpar Deus. Eu achei interessante, e me veio à memória agora, essa parte aqui que eu falei de Gênesis, quando a mente foi contaminada pelo pecado, né? Quando eu falei que Adão teve medo porque ele estava nu. E olha só o que o homem respondeu, quando Deus perguntou, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus pergunta. O homem responde, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Olha só. Foi a mulher que me deste. Adão aponta para Deus e fala, a culpa é sua. Foi essa mulher aí que você me deu. Sabe, às vezes não, muitas vezes nós fazemos isso. Queremos culpar a Deus. Não, foi Deus que quis assim, foi a permissão de Deus. Mas se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, isso conflitou muito no meu coração. Na época que eu estava buscando entender por que eu estava sofrendo tanto na minha vida. E a palavra de Deus falava tantas coisas maravilhosas. Se eu meditar de dia e de noite na palavra, serei como uma árvore, né? Eu vou prosperar. O fruto do Espírito, alegria. Aí eu me olhava no espelho e me via triste. Tem alguma coisa de errado, gente. Não é com Deus. Não é porque, como nós vimos aqui, o seu plano inicial foi que nós governássemos, dominássemos. Sabe, o desejo e a vontade de Deus sempre foi boa, sempre foi, sempre será boa, porque Ele é bom, é o caráter de Deus. Mas a gente precisa reconhecer o que estamos fazendo, precisamos reconhecer se estamos renovando a nossa mente. E por isso que o título desse podcast é Como está a sua mente? Porque essa pergunta nos traz uma reflexão. Como está a sua mente? A vontade de Deus, gente, é boa, perfeita e agradável. Hoje, se acontece alguma coisa assim na minha vida, né? E antes eu culpava Deus, né? Eu fazia como Adão fez aqui. Foi você que, né? Ele disse assim, foi a mulher que me deste. Ele culpou a Deus, eu fazia isso. E hoje em dia eu entendo. Aconteceu algo, eu falo, peraí, calma. Porque Deus, Ele está comigo. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus está com você, Deus acampa anjos à sua volta, Deus te cura, Deus te salva, te salvou, Deus deixou uma palavra, Deus conversa com você, Deus enviou o seu Filho e a partir do seu Filho deixou, porque Jesus ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em tudo. Ah, deixou muita coisa. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que deixou tudo isso para a gente viver o período que a gente tem aqui na Terra. E ainda nós temos um futuro, porque Jesus diz para os discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, existe ainda um porvir, sabe? Porque Deus, Ele é início, Ele é meio e Ele é fim. Então, Deus tem um futuro, não só um presente, mas Ele também tem um futuro para a sua vida. Não deixe os problemas,
a falta do conhecimento, gente, porque essa é a parte mais importante que eu quero que você não esqueça. É a falta do conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que quando a gente fala o nome Bíblia, parece que faz assim na cabeça. Por que eu digo isso? Porque eu vivi isso. Falou Bíblia, vai assim, vai aparecendo vários bloqueios na mente da gente. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto. Então, ele vai criando diversas definições, né? A Bíblia não é verdade, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é antiquada, e ele vai dizendo várias coisas para que você não acesse a palavra de Deus. Porque uma vez que você descobre também a sua autoridade, porque eu era cristã e eu vivia andando em medo. Mas como assim eu vou andar em medo? Se a Bíblia diz que Deus me deu não um espírito de medo, mas de ousadia. E eu andando em medo, peraí. Aí eu vou, avalio e faço. Preciso buscar conhecimento, preciso buscar entendimento, preciso entender o que Deus fala a respeito disso. E aí quando eu descubro, eu falo, eu não acredito. Deixa eu só beber um pouco de água. E aí eu falo comigo mesma, eu não acredito que eu não tive acesso a isso. Eu não tive acesso à autoridade que me foi dada. Você cristão, você tem uma autoridade que lhe foi dada. Uma autoridade. Porque a cruz, ela é tão rica. Quando eu olho para o que eu já aprendi, o que eu ainda vou ter de revelação, porque o Senhor vai me dar mais revelações, eu creio. Gente, é uma profundidade que eu acredito que a nossa mente, ela não é capaz de entender, sabe? Quão rico é, quão rica é a sabedoria de Deus, a sabedoria dele. Dê só uma olhada para o que ele criou. A sabedoria de Deus é infinita. Sabe, quando eu olho para a cruz, há tanto conhecimento ali. Sabe? Jesus, ele morreu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo fica com vocês. Vou preparar lá moradas para vocês. Estou preparando, sabe? Volto, né? Porque Jesus, ele volta. Tudo isso tem na Bíblia. E você também entende, né? Você lendo em Efésios, que quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita ao terceiro dia, esse período de 3 dias foi o período em que Jesus foi ao inferno, e você vai ler porque eu não lembro o versículo agora. Jesus foi ao inferno e hoje ele tem a chave do inferno. Porque Jesus, ele venceu a morte. Na hora que ele vence a morte e você recebe Jesus e o mesmo Espírito Santo, o Espírito Santo que ele disse está com você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você anda como Jesus. Você anda como Jesus. Então, se Jesus venceu a morte, você também venceu a morte. Gente, é muito poderoso. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Quando a gente vai se expondo, eu fico assim, eu digo, meu Deus, vou ler a Bíblia. Aí eu sento para ler a Bíblia. E eu fico só, meu Deus, que coisa incrível. Porque agora eu estou, como 1 Coríntios aqui falou, eu estou discernindo espiritualmente. O mundo, as pessoas do mundo, quando eu falo pessoas do mundo que não aceitaram Jesus em sua vida, não têm o Espírito Santo, não vão entender. E tudo bem você que é cristão se o outro não entender. Você vive o Evangelho de Cristo na sua vida para que as pessoas sejam alcançadas. Você não vive o Evangelho para provar que Deus existe, não. Você vive porque você provou que existe. Então, independente do que as pessoas falem, eu sei do que eu tenho provado em Deus. Eu sei do que eu tenho provado. Então, porque eu provei, eu falo. Até porque, como ouvirão se não há quem pregue? Eu preciso pregar a palavra de Deus. Porque eu quero mais irmãos, eu quero mais pessoas alcançadas por essa palavra que mudou a minha vida. Ei, eu quero que você seja alcançado.
por esse entendimento que eu não tinha, que eu pereci. Eu pereci porque eu não tinha conhecimento. Mas eu digo para você que está assistindo esse podcast, ei, não pereça, não seja enganado por qualquer voz externa. Busque de todo o coração e você vai encontrar a plenitude do conhecimento de Cristo. É tão rico que eu não tenho palavras para dizer. E olha só, eu estava lendo ontem em 1 Coríntios, eu separei também esse verso, já estou finalizando, que diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 1, 2. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nela permanecem firmes. Permanecer, gente, é todo dia. É permanecer firme, não é ser firme só hoje. Escutei esse podcast, glória a Deus, estou firme em Cristo e amanhã você não está mais. Não, Deus não chamou você para a inconstância. Ele quer você constante nele. Ele quer você firme na rocha diariamente. E olha só, são essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. O que Paulo está dizendo aqui? Que a gente precisa continuar a crer na mensagem. Eu não posso gravar um podcast domingo aqui e no outro domingo eu não acreditar mais no que eu estou dizendo. Não. A fé, ela é diária. A fé, ela precisa ser constante. Porque senão a minha fé é inútil. Ele diz aqui, tá vendo? Se eu não continuar crendo, minha fé é inútil. É inútil porque ela vai morrer. E aí como é que eu não deixo ela morrer? Só você ficar pertinho da palavra do seu pai, pertinho da voz do seu pai, sabe? Em comunhão, gente, o tempo todo. Eu sei que é bom fazer devocional, é maravilhoso, eu também tenho meu momento de intimidade, preciso ter. Às vezes eu passo tempo com tantas pessoas à minha volta que eu digo, Senhor, chega logo segunda-feira para eu ter o meu momento com você, porque é importante, né? Você e ele, Jesus fez isso muitas vezes. Se afastava da multidão para poder orar, para poder ter a comunhão dele, só ele e Deus, né? Só Deus e Débora. Então, é importante você ter o devocional, mas lembra que quando termina o devocional, o Espírito Santo está dentro de você. Se você vai numa farmácia, se você vai jogar bola, se você vai ao trabalho, se você vai deixar seus filhos na escola, em qualquer momento, sabe? O Espírito Santo está com você. Acordou 3 da manhã, eu perdi o sono. Espírito Santo, vamos ler. Às vezes eu acordo de madrugada e vou ler a palavra. Então, assim, sabe, é uma decisão. E hoje eu posso desfrutar. Eu quero viver mais e mais. Estou num processo de renovar a minha mente. Mas eu quero provar cada vez mais, porque eu tenho provado. Eu acho que é 1 ano e meio que eu tenho, de fato, lido a palavra e vivido a palavra. E eu tenho provado, sabe? Então, gente, nós precisamos focar os nossos pensamentos no que é bom. Sabe, a palavra de Deus, ela é boa. Em Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, Deus nos convida, Deus está convidando você a tirar esses pensamentos negativos e colocar a mente de Cristo em você, sabe? É o desejo dele, é o desejo do Senhor, para a sua vida. Não duvide disso, não duvide. Por mais que suas emoções você esteja emocionalmente ferido ou ferida, por mais que você esteja passando por muitos problemas, lembra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele está o tempo todo querendo falar com a gente. Ele quer que a gente saiba o que Ele tem para nós. Ele é um pai bom, um pai que ama seus filhos, um pai que protege seus filhos, que forja, porque se o mundo é do maligno, eu não posso ser uma Débora frágil. Eu preciso estar forjada na palavra, estabelecida na fé, sabe? Na fé em Cristo Jesus, para que eu possa ser forte em Cristo,
para que eu possa dizer tudo posso naquele que me fortalece. São esses pensamentos que o Senhor quer que você tenha em sua mente. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe? Ele está com você em todo o tempo. O Senhor está comigo. O Espírito Santo está comigo. É não abrir mão disso. Se você, em algum momento, deixar de crer, como você vai viver? Se é impossível agradar a Deus sem fé. É pela fé. O nosso combate é o combate da fé, certo? E para finalizar, eu vou finalizar com esse verso aqui em Filipenses 4, 6, 7, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, a gente não precisa ficar ansioso. A gente não precisa ficar ansioso. Apenas apresenta os teus pedidos a Deus. Apresenta. Sabe, a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ei, a palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Ela é o nosso refúgio. Ela é a nossa luz. Ela é a nossa salvação. Eu amo, e porque amo eu falo dessa palavra, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra pura de Deus, pelo que Ele tem para nós, sabe? Deus tem grandes riquezas para seus filhos. Então, ficamos por aqui com mais um podcast Deus e Débora. Não esqueça, em nome de Jesus, renove a sua mente. Primeiro responda a pergunta, como está a sua mente? Se ela já está renovada, continue renovando. Mas se ela não está, é hora de acordar. Mudar a direção, se alimentar dessa palavra e olhar para o alvo que é Cristo, para que você entenda que você é mais que vencedor nele. O podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima.